paz, querido. Amém? Estou olhando para vocês, estou achando que vocês estão todos animados. Não é verdade, Lúcia? É o frio. Vamos orar pela irmã Heloísa. Ai, Heloísa. Deus. Heloísa, é algo que Deus quer falar para você. Escuta bem. Deus, Ele vai, não se preocupe não, mas Deus vai chacoalhar a tua casa. Deus, Ele vai fazer algumas pessoas se mexerem. Porque Deus é tolerante. Deus tem coração grande. Só uma coisa que Deus não tolera: desobediência. Então Deus vai começar a agir na tua casa e na casa de muitos. Quando eu estou falando para você, eu estou falando para todos. Amém? Deus vai começar a chacoalhar algumas casas. Começa na sua. Vem para mim. Para muitos irmãos. Porque nós estamos num tempo de decisão. Isso que você vai falar hoje já é parte daquilo que Deus já tem preparado e vai dizer ao povo dele. Aqueles que não são dele, ele vai. É a parábola da rede. Peixe. Então você vai começar a sentir isso na sua casa e o povo de Deus vai acontecer a mesma coisa. Por isso, Pai, usa a tua serva com poder e autoridade. Dá intrepidez. Não omita absolutamente nada daquilo que o Senhor tem para falar para o teu povo. Porque nós sabemos que estamos no funil, estamos chegando próximo da iminência do Senhor resgatar o teu povo. Por isso, Deus usa a tua serva com poder e graça, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queridos, agora eu estou entendendo. Por que é que Deus me deu uma palavra que eu lutei até um segundo para não pregar. Mas eu quero que você abra a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém, queridos? Apocalipse é difícil de pregar. É muito simbólico, né? Mas o que Deus ministrou ao meu coração é que que o mundo
está passando por uma grande mudança, e em todas as áreas, e que tudo que tem acontecido de 2020 para cá faz parte daquilo que Deus está permitindo e daquilo que está sendo movido espiritualmente para que se manifeste fisicamente e agendas divina, agenda do inferno seja cumprida. E nós sabemos que existe uma agenda diabólica, né, sendo cumprida, onde valores, princípios, conceitos bíblicos, padrões, princípios que foram estabelecidos por Deus, estão sendo destruídos. E a gente tem visto aí que até a Bíblia eles querem escrever novamente, reescrever, né, segundo as regras de homens que não foram inspirados por Deus. E então eu entendo que esse é um tempo em que nós precisamos ter discernimento, que nós não podemos ficar alienados e indiferentes, para que a gente não seja enredado nas malhas desse sistema corrupto do anticristo que está aí. E Deus ministrava ao meu coração que esse é um tempo que nós precisamos ter discernimento. Esse é um tempo que nós precisamos ter entendimento e buscar revelação para que nós estejamos atentos acerca de tudo aquilo que Deus está trabalhando e atentos a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, ao nosso redor. E aqui essa palavra fala que João foi o receptáculo da mensagem que Deus enviou através de um anjo específico para revelar Jesus Cristo, para revelar a identidade completa de Jesus na sua segunda vinda, a vitória sobre o mal e o estabelecimento do reino de Cristo. Deus não quis nos deixar ignorantes, queridos. Então você pega o livro de Apocalipse, você lê, você relê, e você fala, não estou entendendo nada. E muitas vezes a gente tenta linkar as coisas que estão aqui com aquilo que a gente está vendo, né, do mundo, no mundo, ao nosso redor. E Deus, mas Deus nesse livro, ele revela o infinito amor, o poder, a justiça, que é o testemunho de Cristo a todos os seus servos, em todas as eras. Há mais de 2000 anos, desde que foi escrito, o Senhor tem revelado. E esse livro já começa com uma bênção. Ele fala, bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Querido, se há 2000 anos atrás o tempo estava próximo para João, o que nós vamos dizer agora? Né? Estamos aí às portas do arrebatamento, às portas da segunda vinda de Cristo, às portas da manifestação de todas as coisas que estão escritas na palavra de Deus. E bem-aventurados são aqueles que vêm à igreja para ouvir a palavra de Deus e a obedecem para que através dessa palavra sejam transformados. Sabe, amados, quando Deus começou a falar comigo nessa palavra, eu levantava e sentava, porque havia uma resistência muito grande dentro do meu coração em relação a falar sobre isso. Narrar, e decanto, camai, andai assim. Mas quando eu estava sentada ali, o Senhor falava para mim que
Nessa manhã, o Senhor quer quebrar barreiras que estão dentro de nós, barreiras dentro do nosso coração e que estão impedindo da gente ter o entendimento, da gente ter a revelação, da gente ter o discernimento daquilo que está acontecendo. Querido, eu e você não fomos chamados para sermos plateia. Deus falava comigo, nós fomos chamados para ser agentes de movimento, nós fomos chamados para ser os protagonistas dentro de tudo isso que está acontecendo no mundo. Então nós não podemos ficar alienados, não podemos ficar indiferentes, não podemos ficar ensimesmados. Nós precisamos nos voltar completamente para Deus. João, ele foi exilado na ilha de Patmos por causa da sua ele era inflexível na sua fidelidade à causa de Cristo. João, ele não, como que fala? Não, meu Deus. Ele não relativizava a palavra. João, ele cumpria os princípios e ele ensinava os princípios da palavra. Ele não negociava a palavra de Deus, aquilo que ele tinha de Deus. E ele foi severamente perseguido. Ele era o último sobrevivente dos discípulos e que estavam diretamente ligados com Cristo. E os inimigos de João, os inimigos da igreja de Cristo, decidiram que o testemunho de João, testemunho que ele dava de Cristo Jesus, precisava ser silenciado, porque eles pensavam que perseguindo João, aprisionando João, silenciando João, eles conseguiriam destruir, eles conseguiriam acabar com a doutrina de Cristo, e ela não seria mais divulgada. E se tratada com severidade, brevemente, essa doutrina ia desaparecer do mundo. E os inimigos da igreja, eles estavam resolvidos a manter o seu orgulho e o poder diante do povo. Coincidência? A ONU fez um relatório exigindo que os governos mundiais eles imponham fim, ao patriotismo, à família tradicional, e que eles obriguem as religiões que incluam as comunidades do arco-íris, cerceando a nossa liberdade de pregar o evangelho. E, queridos, com certeza, a perseguição no Ocidente vai começar por aí. Ela já existe no Oriente, Nós sabemos de igrejas que estão sendo queimadas, o povo trancado dentro da igreja e morto. Nós sabemos de muitas atrocidades que acontecem no Oriente, a perseguição à igreja de Cristo no Oriente, mas no Ocidente ela vai acontecer. E o que o Senhor falou para mim, você está preparado para isso? João foi alvo de receber a revelação de Cristo, porque embora ele seja um apóstolo, embora ele tenha sido um ancião da igreja, ele se descreve como um irmão em Cristo, porque ele fala que ele e os crentes perseguidos eram companheiros na aflição, que eles eram companheiros no reino vindouro. E porque eles já eram cidadãos do reino e companheiros na paciência, perseveravam juntos na tribulação, ajudando, apoiando uns aos outros, exortando uns aos outros, enquanto eles esperavam a chegada do reino. E nós precisamos olhar para nós, para a nossa vida, e procurar entender, procurar enxergar. Nós temos sido companheiros lá dentro da nossa própria casa, dentro do nosso trabalho, na igreja.
Nós temos exercido aquilo que Deus requer de nós? Sabe, o Senhor falava ao meu espírito que esse é um tempo, queridos, onde nós vivemos um individualismo muito grande. Cada um por si, Deus por todos, né? Cada um focado em si mesmo, não vivendo o propósito que é testemunhar Cristo através, não só da pregação, mas através da nossa conduta, das nossas atitudes. E nós nos isolamos, cada um na sua sofrência, lambendo as nossas feridas, sem nos preocupar com aquilo que está ardendo no coração do Pai. Deus falava para mim assim, que nós estamos cheios de autocomiseração, que nós estamos cheios de reclamações, murmurações, que nós temos externado a nossa insatisfação com tudo e com todos, e que nós temos agido independentes de Deus em muitas áreas das nossas vidas. Nós não temos nem a presença de Deus, a companhia de Deus. Muitas vezes nós não fazemos questão no nosso dia a dia. Queridos, pensa no quanto está difícil falar tudo isso. Mas qual tem sido o nosso fruto? A Bíblia fala que nós precisamos dar fruto de arrependimento. E nós queremos que pessoas ao nosso redor mudem. Nós queremos, muitas vezes, transformar pessoas. Muitas vezes nós queremos que as situações que nós estamos passando mudem. Mas que fruto nós estamos dando? Porque, como Deus uma vez falou para mim, Ele não consegue mudar nem a nós que somos crentes, quanto mais aqueles que estão ao nosso redor e que nem conhecem a Deus, porque nós não estamos testemunhando de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Lá dentro da minha casa está tão difícil, lá dentro da empresa onde eu trabalho está tão difícil. Eu estou sendo perseguido. Queridos, nós somos perseguidos mesmo. Mas tem muita coisa que é consequência de falta de posicionamento nosso. E no verso 10, João fala que ele vê Jesus e ele descreve Jesus. Ele estava na presença de Jesus. E eu fiquei pensando, Deus, que visão gloriosa João deve ter tido nesse momento. Jesus com olhos de fogo, seus pés reluzentes. Isso fala de justiça, isso fala de uma visão ampla, uma visão total. E só tem revelação de Jesus, queridos, quem anda com Ele. E nós precisamos nos posicionar firmes e perseverantes para nós termos o discernimento dos tempos que nós estamos vivendo e entendermos os processos que nós estamos passando e ter revelação para caminhar dentro da palavra que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Deus ministrava ao meu coração que hoje há um espírito de confusão, suidecanto camai andai a sé, emaranhando a nossa visão, o nosso entendimento, bloqueando xarabacai anagachai, aquilo que Deus quer trazer aos nossos corações, aquilo que Deus quer nos ensinar para nos manter aprisionados dentro daquilo que vai nos impedir de alcançar o que Deus tem para as nossas vidas e através das nossas vidas. E aqui em Apocalipse, no capítulo 2, eu não vou ler tudo, queridos, mas ele fala das cartas. Deus começa a tratar acerca da igreja, a igreja daquela época, a igreja daqueles dias. E cada igreja dessa representa uma época da caminhada da humanidade até o fim.
são 7 dispensações, são 7 manifestações de tempo, mas também fala de cada um de nós como indivíduo. Cada uma dessas igrejas mostra para nós aquilo que está dentro do nosso coração. Como nós estamos andando, como nós estamos caminhando individualmente. E ele fala da igreja de Éfeso, que significa desejável, algo que se permite. E Jesus era aquele que conhecia as obras da igreja de Éfeso. Eles eram zelosos, perseverantes, mas Jesus sabia exatamente aquilo que os motivava a serem, né, tudo isso que eles eram. E Jesus sabia que eles tinham esfriado, eles tinham perdido o senhorio de Cristo. E o Senhor falava para mim que eles tinham perdido o amor, eles tinham perdido, tudo que eles faziam era por religiosidade. Queridos, o que é que nos leva a esfriar no amor dentro dos nossos relacionamentos? Feridas do dia a dia que não são tratadas de imediato e que vão se acumulando, onde nós permitimos mágoas, ressentimentos, rancor, raiva, indignação e outros sentimentos. Eles vão corroendo as cordas de amor e vai nos distanciando das pessoas amadas, inclusive de Deus. E nós passamos a viver com essas pessoas por N motivos, por comodismo, por prisões emocionais e por muitas outras coisas, né? É aquela coisa que a pastora Beth fala, não te largo, como é que é? Não te gosto, mas não te largo, né? Mas o que o Senhor fala para nós é que, da mesma forma como ele propôs uma saída para a igreja de Éfeso, ele propõe uma alternativa para recomeço, que é o arrependimento. Buscar lá atrás, aonde foi que nós erramos? Aonde foi que nós permitimos que o amor dentro de nós esfriasse? E nós precisamos tratar as feridas, nós precisamos restaurar relacionamentos, fundamentar esses relacionamentos no amor de Deus, na palavra de Deus, para que eles não esfriem. E a igreja de Éfeso, ela tem uma promessa: aquele que vencer comerá da árvore da vida. Queridos, se a árvore do mal é o conhecimento, a árvore era o conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida é a revelação total de Deus, é a abundância total de Deus. E ele continua. A igreja de Esmirna significa mirra, era uma igreja sofredora. E Jesus falou que conhecia suas aflições, ela sofria perseguição do Império Romano e dos judeus que se opunham ao cristianismo e difamava essa igreja. E a pobreza dessa igreja era fruto da sua aflição. A decisão de agir corretamente nos negócios, a renúncia dos métodos suspeitos e inescrupulosos, judeus e pagãos que se negavam a fazer negócios com o cristão, confisco dos bens por parte das autoridades. Isso gerava pobreza na vida daquela igreja. E o Senhor fala que ele conhecia o que aquela igreja estava padecendo. E à medida que o fim se aproxima e o espírito do anticristo se manifesta, queridos, quem não pensar e não agir como um deles vai ser perseguido e vai sofrer grandes privações. E essa palavra o Senhor falava para mim que à medida que nós somos pressionados, que à medida que nós somos exprimidos,
nós exalamos o bom perfume de Cristo. E muitos ainda hoje pensam que não é gratificante ser cristão, apesar de estarem na igreja. Porque cristão passa por tanta luta, porque cristão passa por tanta coisa. E eu vou falar para você, meu amado, que de acordo com aquilo que, a Bíblia fala, de acordo com aquilo que a gente está vendo, a coisa pode piorar. Eu não quero desanimar você, não quero que você perca a esperança, perca a fé, mas a coisa pode piorar. Porque a gente sabe que está escrito aqui, vai chegar o dia que só vai comprar, que só vai ter, que só vai caminhar aquele que tiver a marca da besta, E uma das coisas que eu coloquei aqui para que a gente possa entender é que a marca da besta, a Bíblia fala que ela vai ser colocada na testa ou na mão, Fronte, testa, simboliza a mente, a vida intelectual, a filosofia de vida de uma pessoa. E mão direita indica os seus feitos, as suas atividades, a sua ocupação, as suas ações. E então, o que isso significa? Que haverá um controle de mente e haverá uma restrição naquilo que a gente faz, no trabalho, nos nossos ganhos. E nós precisamos pedir sabedoria para Deus, para aplicar com inteligência o conhecimento, a revelação do Senhor para esse tempo. E nós precisamos aprender a ouvir conselhos nos momentos de tribulação. Nós não podemos caminhar sozinhos, nós precisamos uns dos outros, precisamos ser companheiros uns dos outros. Por isso, precisamos restaurar os nossos relacionamentos. Não falo isso só em questão de igreja, queridos, mas em questão de família, em questão de companheiros de trabalho, de amizades, que muitas vezes são desde a infância, e por picuinhas a gente quebrou relacionamentos. Essa igreja, ela tem uma promessa: não sofrerá o dano da segunda morte. Dano da segunda morte. O que é? Nós todos vamos morrer fisicamente, Mas existem aqueles que vão morrer também espiritualmente. E a promessa é essa: você que vencer esse nível de perseguição, você que fizer se arrepender e andar, apesar da luta, apesar das dores, apesar de estar sendo pressionado dentro dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, vai ter a vida eterna. A próxima igreja é Pérgamo. Significa muito casamento. Igreja infiel que está em lugar elevado. Essa igreja, ela se manteve firme contra a perseguição. E, inclusive, um dos seus membros, ele foi martirizado, Ele foi sacrificado, ele morreu. E o que Satanás não conseguiu fazer do lado de fora, ele estava fazendo do lado de dentro. E essa igreja, ela sustentava a imoralidade, a idolatria, a religiosidade, as estruturas de orgulho. E o Senhor Jesus identifica-se nessa mensagem como aquele que tem a espada afiada de dois gumes, é a espada do juízo. Por causa da infidelidade dessa igreja, ela requeria punição. E se não houvesse arrependimento, Deus iria julgar essa igreja. E o que Deus ministrava ao meu coração, queridos, é que Deus não tolera coração dividido. É que Deus não tolera infidelidade. Xarabacaya nagashai. E Deus quer um conserto nosso, porque Deus, ele vai trazer à luz a nossa infidelidade. E muitas vezes, amados, nós estamos pensando: mas eu sou fiel a Deus, eu estou sendo fiel a Deus, eu estou tentando cumprir os propósitos de Deus, mas nós estamos sendo fiéis dentro dos nossos relacionamentos? Nós estamos sendo fiéis com a verdade? Será que a mentira não tem prevalecido dentro dos nossos corações?
E todo coração ferido, ele está assentado em lugar elevado. Ele é orgulhoso, se torna legalista, pratica o pecado e ainda justifica o porquê que pecou. Deus me mostrava, eu estava sentada ali e o Senhor falava, estou quebrando fortalezas nos corações nessa manhã. Estou quebrando fortalezas mentais nessa manhã. Estou cicatrizando feridas no coração de muitos. Shanai kamai andai assé. O Senhor está tocando na minha vida, na sua vida, nesta manhã, meu amado. Porque Deus não quer que nós tenhamos o orgulho como arma de defesa nas nossas vidas. Shanai kamai anagashai. E essa igreja, ela tinha uma promessa, maná escondido, que é o alimento espiritual que satisfaz a fome mais profunda. E pedrinha branca e um novo nome que fala de vida e caráter transformado. Queridos, o Senhor continua falando para mim e para você que nós precisamos nos expor à ação da palavra, nos render mais ao Espírito Santo, para que o Senhor possa trabalhar no nosso caráter, para que o Senhor possa trabalhar no nosso homem interior, para que o Senhor possa tratar com essa natureza pecaminosa nas nossas vidas todos os dias, amados. Porque o propósito de Deus para nós é que a gente brilhe a luz do Senhor Jesus. Tiatira, odor da aflição, sacrifício contínuo. Era uma igreja relaxada, era uma igreja libertina. Jesus elogia o amor dessa igreja, a fé, o serviço, a perseverança crescente, as atividades crescentes dessa igreja, mas ele fala que ele não tolera o espírito, que ela tolera o espírito de Jezabel, e que é sinônimo de iniquidade, de feitiçaria, de traição, de mundanismo, de imoralidade, de manipulação, de controle, de profanação. E pessoas feridas são facilmente manipuladas. Pessoas feridas, elas são facilmente seduzidas por esse espírito. E a grande dificuldade de muitos para rejeitar as doutrinas de Jezabel é que eles não querem confrontar a si próprios, ou não querem confrontar aqueles que os manipulam por medo, por indiferença, por causa de amizade pessoal, ou pelo desejo de ficar bem com os outros, né? A autopromoção. Aqueles que estão debaixo dessa influência, queridos, eles se tornam pessoas críticas e criam as suas próprias doutrinas, as suas fortalezas, e se acham muito espirituais. Nós sabemos que Jezabel, ela mata profetas. E a influência de Jezabel sobre as pessoas, ela põe pessoas doentes, ela põe pessoas de cama. Isso está escrito na palavra, aqui na carta de Tiatira. E se nós não tivermos discernimento, nós podemos acabar enganados por Jezabel e sucumbir à última etapa da decadência, queridos, que é o assentamento de Baal, o marido, o Senhor, dentro dos nossos corações, né? E essa semana eu tive uma notícia muito triste, de uma pessoa que eu conheci, uma pastora que eu conheci, e que, por causa das muitas feridas não tratadas, não curadas, de mazelas que ela não permitiu o Senhor trabalhar na vida dela, ela saiu da igreja, e está se casando com um pai de santo. Xarabacai nagasui de canto recalabachai. Baal se assentando no coração dela. Que a promessa que Deus tem para essa igreja é a autoridade para governar nações. E a estrela da manhã, ser iluminado totalmente pela luz do Senhor. Como nós vencemos Jezabel? Queridos, não nos deixando manipular. Como nós vencemos Jezabel? Obedecendo, ouvindo e obedecendo os conselhos, ouvindo e obedecendo a palavra do Senhor e não negociando princípios.
Sardes significa vermelho. Queridos, enquanto, nós conhecemos as obras uns dos outros pela aparência, Deus conhece as nossas obras de forma muito mais profunda, porque o Senhor, Ele vê as intenções, as motivações que estão dentro dos nossos corações. Sardes era uma cidade rica, uma cidade gloriosa, e ela foi invadida por Ciro numa noite, enquanto o povo estava dormindo. E depois, mais tarde, ela foi assolada por um terremoto, foi destruída e foi reconstruída. Mas aí ela passou a viver da aparência, da glória do passado. E o Senhor falava comigo que da mesma forma a igreja a igreja de Sardes vivia de aparência, ela não aprendeu com o passado, ela deixou de vigiar e o inimigo passou pelas brechas. Tem nome de que vive, mas está morto. Nome fala de quê, queridos? De identidade. E ela se identifica como uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que tinha palavra, que tinha pessoas de renome no seu hall de membros, Mas ela, na verdade, só tinha aparência de espiritual. Ela não tinha a Zoe, a vida de Deus. E o Senhor ministrava ao meu coração que é tempo da gente tirar as máscaras. E é tempo de nós confrontarmos a nós mesmos dentro daquilo que nós achamos que somos, mas não somos. E buscarmos do Senhor o Espírito. Sabe, queridos, a igreja não precisa de mais bons pregadores, a igreja precisa da manifestação do Espírito e da glória de Deus através das nossas vidas. E hoje nós podemos sentir aqui, no momento do louvor, desde o momento da oração, a glória do Senhor, a presença do Senhor neste lugar. E nós precisamos colocar a nossa natureza adâmica sob a luz da palavra, para que nós possamos sofrer transformação. E a promessa dessa igreja são vestes brancas, pureza, e o nome no livro da vida, salvação. Porque aqui o Senhor fala que se ela não se consertar, não se arrepender, seu nome vai ser cortado do livro da vida. Filadélfia, amor fraternal, vida plena. Os cristãos de Filadélfia também sofreram perseguição por parte dos judeus. E Jesus se identifica dizendo para ela, ele enfatiza, para essa igreja, a santidade dele, a veracidade e a autoridade absoluta que ele tem. E ele deixou claro para essa igreja que a segurança da sua salvação não estava sobre aquilo que os judeus pregavam, a autoridade do julgamento judaico, mas ela estava sobre as mãos daquele que verdadeiramente segura a chave de Davi, que tem a chave que abre e que ninguém fecha nas mãos. E ele elogia as obras da igreja de Filadélfia, e ele adverte que a igreja era de responsabilidade dos crentes conservar aquilo que eles já possuíam. Eles possuíam uma coroa de vitória. E o que Deus ministrava no meu coração é que nós não podemos relaxar no nosso relacionamento com Jesus, tratando Ele como nosso brother, Nivelar Jesus conosco. Xarabacai anagasui decai. E que nós precisamos ter temor, sim, ter reverência, sim, e precisamos dar a Ele constantemente o senhorio, o governo sobre as nossas vidas. E ontem, ministrando uma pessoa
que é de outra cidade. Essa pessoa falou para mim: eu saí da igreja tal, porque lá as pessoas não têm reverência. O pastor está falando, o pastor está pregando, e as pessoas estão comendo dentro do templo, as pessoas estão conversando dentro do templo, elas ficam andando para lá e para cá, e muitas vezes o pastor tem que ficar pedindo para as pessoas se aquietarem, interrompendo a pregação. Queridos, é uma igreja extremamente conhecida, ela tem no Brasil inteiro, ela tem em várias partes do mundo. E é uma igreja cheia da presença de Deus, é uma igreja onde Deus manifesta libertação, cura, assim, coisas tremendas. É uma igreja que tem palavra, mas é uma igreja onde as pessoas nivelam Jesus. Que a promessa de Jesus é estabilidade permanente aos vencedores, como pilares do templo, de onde jamais elas precisam sair. E a outra promessa é que o nome dos vencedores será gravado junto com o nome de Deus como propriedades do Senhor. Recalabaçu e decanto, recalabaxá. Eu estou assim, gelada e um pouco temente demais daquilo que eu estou pregando. Narraçu e decanto, recalabaxereia. Porque eu entendo que Deus quer nos curar, eu entendo que Deus quer mudar a nossa maneira de entender e de enxergar as coisas, porque os dias estão sendo abreviados e as coisas vão acontecer de fato sobre a terra. E nós precisamos estar prontos, preparados, e nós precisamos estar alinhados com o Senhor. E a última igreja é a igreja de Laodiceia, justiça dos povos. Jesus, andando no meio dos candeeiros, conhece a saúde espiritual da sua igreja. Ele viu que ela havia perdido o avivamento espiritual. Seus valores, sua visão, as vestes já não estavam mais brancas, a temperatura do coração era morna. E Laodiceia era a igreja apática, acomodada, orgulhosa, se achava rica, se achava rica, não precisava de mais nada. Mas pelo contrário, o Senhor fala que apesar de tudo, eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. E a sua atitude morna, a sua atitude cômoda, a sua atitude apática, causava náusea no Senhor. Queridos, o Senhor falava para mim que, assim como a igreja de Laodiceia, nós muitas vezes precisamos olhar para dentro de nós e perceber o quanto nós estamos orgulhosos daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós possuímos, daquilo que nós adquirimos. E que nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergar o quanto nós estamos presunçosos dentro da nossa própria sabedoria, dentro do conhecimento que nós temos hoje, das revelações que nós temos hoje, de todas as coisas. Nós estamos distraídos, né? Nós estamos, as nossas vestes estão manchadas, porque nós estamos acomodados dentro do mundanismo, nós toleramos, né, o mundanismo, as coisas que o mundo fala, que o mundo dita. Nós muitas vezes nos associamos, sentamos na mesa, na roda dos escarnecedores. Amados, a coisa está séria. Eu vou vigiar porque é muito sério, mas tem crente assentado em roda que Deus
não tem para a vida deles. Não é só na roda do escarnecedor, não. Na roda onde a comida foi consagrada a demônios. Na raça e decanto camai andaias. Precisa ter discernimento. Precisa ter entendimento. O orgulho tinha cegado essa igreja. E apesar de ela ter muitos médicos, de ter remédio, ela precisava comprar o colírio de Deus para que essa cegueira fosse removida. E Jesus fala que Laodiceia estava sendo colocada diante de uma escolha, como o pastor Gilberto falou aqui. Nós estamos dentro de um tempo de escolha, de decisão. Ou deixa Jesus entrar, ou ele vai ficar do lado de fora. Essa igreja estava sendo repreendida para que ela pudesse se corrigir. E o Senhor pedia duas coisas dessa igreja: zelo pela palavra e arrependimento pelos seus pecados. E desde o início do ano, a pastora Elizabeth, no primeiro culto, ela falou: esse ano, nós precisamos priorizar Cristo nas nossas vidas. Esse ano, nós precisamos ter a palavra de Deus, comer, nos alimentar da palavra de Deus, e Cristo como centro da nossa vida, Cristo governando cada área da nossa vida. Porque ao deixar Cristo entrar, o ego vai ser crucificado e nós vamos comer daquilo que o Senhor vai prover. Queridos, fala para o seu irmão assim: arrependimento é atitude, não é emoção. Significa mudar de mente, mudar valores, mudar princípios e conceitos. E a promessa que você vai receber é de governo. É estar assentado com Cristo, governando. Amém, amados? Gostaria que você ficasse de pé. Vou fazer o que Deus falou comigo. Eu quero que o marido dê a mão para a esposa. Você que não tem marido, dê a marido ou esposa aqui dentro, dá a mão para um irmão. Porque quando eu estava sentada lá, o Senhor falava para mim assim: corpo cura corpo. E Deus tem cura hoje para a sua vida. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Não se isole, não fique sozinho. Somos companheiros. Porque nessa manhã Deus está dizendo para nós que Ele está nos curando, Deus está cicatrizando feridas, Deus está mudando conceitos, Deus está mudando valores, Deus está mudando princípios, Deus vai fazer coisas diferentes dentro de relacionamentos, Deus está estabelecendo um tempo novo. Deus está quebrando aquele cansaço, é um desgaste mental, é um desgaste emocional. É algo que tem roubado as forças. Deus nesta manhã está entrando com cura. Deus está entrando com cura. Eu vejo pessoas, o Senhor entrando com cura nos joelhos. Pessoas que estão com problema no joelho, que sentem dor no joelho, que estão com desgaste ósseo, eu não sei o que é, mas o Senhor está, eu vejo a mão do Senhor sobre os joelhos. Deus não quer que você ande trôpego, Deus não quer que você ande com seus joelhos enfraquecidos. Deus está te colocando de pé
Deus está te firmando, Deus está te dando força para que você possa perseverar, para que você possa prevalecer diante das perseguições, diante de todas as lutas, diante das dificuldades. O Senhor está entrando com cura. Eu vejo também o Senhor entrando com cura na coluna de pessoas. Eu vejo colunas aqui. Eu vejo literalmente ossos. Os ossinhos de colunas de pessoas aqui. E o Senhor tocando nas colunas. O Senhor, meu amado, tocando na nossa estrutura, o Senhor tocando nos nossos ossos. Osso também fala de raiz de iniquidade, as raízes de iniquidade que têm enfermado a nossa vida, que têm causado problemas e nos aprisionado em pecados, aprisionado em altares demoníacos. Deus quebrando nesta manhã. Meu amado, eu não sei como estão os seus relacionamentos, mas aquilo que precisa ser perdoado, aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser consertado, Deus está falando para você: não deixe para amanhã, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, não deixe para depois. Deus está dizendo para você: não fique nesse lugar alto de orgulho. Porque Deus quer te curar nessa manhã. Deus quer restaurar seus relacionamentos. Deus quer estabelecer um tempo novo, um tempo de conquista. A casa dividida não prospera. Tudo aquilo que está dividido dentro de nós não gera prosperidade. Fala assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu entendo que esse é um tempo de conserto, e que esse é um tempo e que o Senhor quer nos curar profundamente, mudar muita coisa na nossa essência. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, pela palavra ministrada, sermos expostos à ação do Teu Espírito, para que aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, se estabeleça sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu recebo cura, eu recebo libertação, eu recebo cicatrização de feridas nas minhas memórias, e em nome de Jesus eu recebo cura de ansiedade, de depressão. Eu recebo libertação de todo tipo de opressão demoníaca. Senhor, e em nome de Jesus, eu declaro que esse é um tempo em que eu vou andar em liberdade, mas em nome de Jesus, também vigilante, para que aquilo que eu já tenho, que a coroa de vitória, não me seja tirado, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que ficou camuflado, que ficou mascarado na minha vida, eu rejeito, eu renuncio, em nome de Jesus, e que prevaleça a verdade de Cristo na minha vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós dessa manhã saímos dessa igreja, Pai amado, renovados e restaurados pelo Senhor, confrontados pela Tua palavra, Pai, e com o temor do Senhor nos nossos corações, Deus. Nós não viemos aqui, Pai amado, para simplesmente sermos adulados. Nós viemos aqui nessa manhã para sermos exortados pelo Senhor, Pai, e para sair daqui, Deus, com desejo, Pai amado, de mudança, com desejo de transformação, com desejo, Pai amado, de estarmos, Deus, mais ligados ao Senhor e de ter discernimento, revelação e entendimento, Pai amado, para que possamos, Deus, dar sequência àquilo que o Senhor tem através das nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, nessa semana, Papai, quebra tudo que é mimimi nas nossas vidas, quebra e põe por terra tudo aquilo que é aprisionamento das trevas, Pai, em nome de Jesus, Deus, tudo aquilo, Pai amado, que tem nos deixado inconstantes, vulneráveis, Deus, quebra, dissipa pelo Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, e nos leva, Pai amado, nos conduz, Deus, revestidos de Cristo Jesus, a vitória dentro desse tempo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Vá em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que essa semana seja uma semana de manifestações da glória e da presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus.